E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Portal Vestibulando. Hoje a gente vai dar continuação àquela aulinha de física. Eu recomendo aí que se você não tenha visto a nossa última aula sobre física, falando um pouquinho sobre as forças, você veja ela antes de ver essa aula aqui, que vai ser uma continuação, certo? Aqui nessa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre a força de tração, o plano inclinado e as forças de atrito. Lembrando que no próximo vídeo sobre física, a gente vai tratar aí também das resoluções de exercício, ok? Então antes da gente começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e de ativar o sininho, ok? Então, vamos começar aqui essa parte. Só relembrando aqui, quando a gente trata de forças, a gente tem que lembrar que a força ela é sempre medida em newtons, certo? Coloquei o F aqui de força entre módulos, entre chaves, porque eu queria falar assim que essa daqui é a unidade dele, entendeu? A unidade em newtons, certo? Então aqui a primeira parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a tração. A tração é representada pela letra T, aqui dentro da nossa dinâmica, mecânica, como queiram chamar, ok? Ela sempre será a força no fio. Como assim a força no fio? Então, por exemplo, aqui nós temos um bloquinho A ligado a um bloco B, e esse bloco A está sendo puxado com uma força de 35 newtons, certo? E o que significa quando está sendo a força de tração aqui nesse sentido, nesse exemplo nosso? A força que está sendo aplicada aqui no bloco A é 35, mas a força que está sendo aplicada no B é 35? Não necessariamente, certo? Então aqui a gente vai ter uma força no A para trás, que será a nossa tração. Por que para trás? Porque o fio ele está sendo conectado ao B aqui, correto? E aqui o B ele está sendo conectado para frente, ligado ao A. Então ele tem uma força para frente, chamada de tração. Essa aqui seria a tração que o A faz em B e que o B faz em A. Essa daqui, certo? Porém, os dois eles vão ter o mesmo valor nesse nosso caso, ok? Por que que nesse caso eles são iguais? Porque está só entre os dois. Se eu envolvesse um bloquinho C aqui do lado, a tração entre esses dois seria diferente da tração entre esse, o B e o C, ok? Então fique atento a isso. Então sempre marque aí tração de A em B e tração de B em A. Tanto faz aqui se colocar, eu coloco A em B, porque é o meu bloco A, fazendo a tração no meu bloco B. E aqui do meu bloco B, fazendo a tração no meu bloco A, ok? E aí, como é que a gente vai resolver essa parte aí, que é o importante desse conteúdo? A gente vai separar o nosso sisteminha. Então, como assim separar o sistema? Eu trouxe aqui um exemplo quando os dois blocos estão juntos. Quando eles estão juntos, não é chamado de tração a força, mas sim a força que o A faz em B e que o B faz em A. Então aqui, ó, o nosso bloco B está sendo puxado por uma força F. Então aqui eu vou representar no nosso bloco B a sua força F. O que eu fiz? Eu separei o sistema, eu separei o A do B, certo? Então aqui, ó, ele vai ter para trás uma força que o B faz em A, e o A ele vai ser puxado com uma força que o A faz em B, certo? Eu trouxe aqui, seguindo esse nosso exemplo, eu quis fazer uma parte prática aqui para a gente poder ver, certo? Então eu quis falar que o meu bloco A ele pesa 5 kg e que o nosso bloco B ele pesa 2 kg. Eu quero encontrar duas coisas. Eu quero achar tanto a aceleração desse nosso sistema quanto a tração, ok? Então, vamos separar. Aqui ele já está, de uma certa forma, separado, né? Aqui, o que está sendo aplicado no nosso A? Vamos comparar aqui, ó, sistema A. O que está sendo aplicado no A? Uma força de 35 menos a tração é igual ao quê? Sempre a gente vai igualar a segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração.
Então, qual que é a massa do nosso bloco A? 5 quilos, vezes a nossa aceleração, que é o A, ok? E aqui no nosso bloco B, quais são as forças atuantes sobre ele? Somente a tração. Então, no nosso bloco B, tração é igual. Qual é a massa dele? 2 vezes A, que é a aceleração. A gente passa um traço aqui para poder fazer aquele corte no sisteminha, sabe? Como aqui eu tenho menos tração e aqui eu tenho tração, o que eu posso fazer para solucionar isso daqui? Eu posso cortar os dois e somar o de cima com o de baixo. Então, 35 é igual a 5 chuchus mais 2 chuchus, são 7 chuchus que eu tenho. 7A. Canetinha. Aí. Então, passando 7 dividindo, a gente tem que a nossa aceleração ela é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E como é que a gente acha aqui, nesse nosso caso, a tração? A tração, a gente pega esse A e substitui em qualquer uma das duas. Então, aqui, só para provar para vocês que a tração ela é igual nos dois casos. Ó, T é igual a 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, a tração é o quê? 10 newtons. Agora vamos tirar aquela prova real, né? Aqui é no nosso primeiro caso. 5 vezes 5, 25. 35 menos 25, 10. A nossa tração é 10 nesse nosso sistema e com uma aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, certo? E aqui vamos tratar agora um pouquinho sobre a parte dos planos inclinados. No plano inclinado, a gente vai ter forças sendo atuantes sobre o nosso sistema. Como a gente viu na última aula, a força, peso, ela sempre está sendo aplicada para baixo, certo? E aqui, para cima, como ela é perpendicular, ó, é a nossa força normal. Só que aqui no nosso plano inclinado, a gente vai ter duas forças sendo atuadas sobre esse bloquinho. A gente vai ter a força peso no eixo X e a força peso no eixo Y. Como assim? Não entendi. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Vamos apagar esse negocinho aqui. E vamos fazer aqui, ó, o nosso plano cartesiano, certo? Aqui nós temos o X e aqui nós temos o eixo Y. Onde é que está esse nosso plano cartesiano dentro do nosso sistema? Aqui, ó. Certo? Então, a gente tem que traçar a força peso nos dois eixos. Então, aqui é o nosso peso no eixo Y. Só que você pode reparar que nosso eixo no peso Y, nosso peso no eixo Y, ele está sendo indicado para a mesma coisa que o quê? Que a nossa normal. Porque aqui, nesse caso, a nossa normal é igual ao peso de Y. Ok? E aqui, neste sentido, a gente vai ter sendo anotado aqui para baixo o nosso peso de X. Certo? Mas como é que eu sei a fórmula? Como é que eu sei calcular esse P de Y e esse P de X? Aqui, ó. A força peso, ela tá aqui, ó. Certo? Então, esse nosso ângulozinho, chamado de ângulo θ, ele tá fazendo ângulo com qual parte do nosso sistema? Com o peso no eixo Y. Então, o nosso peso no eixo Y, ele é o quê? Ele é o nosso peso com o ângulo. Então, é cosseno. E aqui no eixo X, ele está distante, né? Então, ele é o nosso peso no eixo X, ele é o peso vezes 100
o ângulo, ok? Lembrando aqui que o peso ele é igual a massa vezes a força, a aceleração da gravidade, ok? Que na maioria dos exercícios aí você vai encontrar igual a 10. Basicamente, esse é o nosso resumão aqui dessa parte. Eu vou apagar o quadro aqui e vou trazer para vocês um pouquinho sobre força de atrito, certo? Eu já preparei aqui o nosso quadro, falando aqui um pouquinho agora sobre força de atrito. A força de atrito ela vai ser representada pelo FAT, de atrito, ok? Ela vai ser uma força contrária às outras forças. Então, por exemplo, se eu dou um peteleco, ele foi para lá. Ele foi por quê? Porque o meu dedo fez uma força na caneta. Mas por que ele parou? Porque tem um atrito entre a caneta e o cavalete aqui, que fez ele parar, entendeu? Então ele vai ser uma força contrária a uma força. Mas aí você vai ficar me perguntando, mas como é que eu vou calcular a força de atrito, né? A força de atrito, ela será o nosso Mi vezes N. Mas Mi, o que é Mi? O Mi, ele é o coeficiente de atrito. Como assim coeficiente de atrito? Eu falei pra vocês que tinha um coeficiente de atrito entre a minha caneta e a minha madeira. Esse é o nosso coeficiente de atrito nesse nosso caso, entendeu? E esse N é a nossa força normal. No plano inclinado, ele também vai ser o P de Y, como a gente viu anteriormente, ok? Quero ressaltar para vocês a parte do nosso Mi. Por quê? Porque a gente já caiu em muitas questões aí, né, em vestibulares. Pensa, por exemplo, num carro. O que é mais fácil? Você tirar o carro do lugar ou você já empurrar quando ele já está em movimento? Tirar ele do lugar. Por quê? Porque o nosso coeficiente de atrito estático ele é sempre maior que o nosso coeficiente de atrito dinâmico, certo? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Esse exemplo 1, é somente para a gente poder ver como é que representa-se a força de atrito no sistema. Esse 2 aqui, eu trouxe um exemplo para a gente poder resolver, ok? Então, se por acaso você quiser pausar o vídeo, tentar fazer primeiro aí, fique à vontade, ok? Então, aqui vamos começar no nosso exemplo 1. Aqui eu coloquei um bloquinho, um bloco A. Eu sempre coloco um bloquinho, mas pode ser, sei lá, um carro, pode ser uma pessoa, que está sendo puxada com uma força de 15 newtons. E aí você vai me perguntar, como é que eu coloco a força de atrito nesse sistema? Ela é sempre contrária à força aplicada se a minha força de atrito for igual a esta força, esse meu bloquinho lá, ele não está saindo do lugar, certo? Agora que eu trouxe um exemplo de baixo, para a gente poder ver de uma forma prática como a gente pode utilizar disso. Aqui a gente tem um bloquinho A com numa rampa, né, num plano inclinado, onde aqui tem uma angulação de 60 graus, certo? O nosso bloquinho ele tem massa de 15 kg, um Mi estático de 10 e um Mi dinâmico de 5. Mas por que eu não tenho unidade aqui? Vamos voltar aqui, ó. Força de atrito está em Newton. Esse daqui a gente não sabe. Vamos colocar o Mi mesmo. A gente não sabe qual é a unidade dele. E a força normal está em newtons também. Então se a gente passar Newton dividindo por Newton, dá nada. Dá 1 no caso. Então ele não tem unidade, certo? Então aqui, ó, neste nosso caso, como é que se aplicam as forças aqui? Aqui eu vou ter uma força P de X, para baixo eu teria uma força peso. Aqui, ó, subindo no bloquinho, eu tenho o meu P de Y, que é igual a normal. E aí você concorda comigo que esse bloco, se ele tiver somente o P de X, ele vai cair, ele vai descer. Então, onde é que vai se encaixar minha força de atrito aqui? Nesta parte. Força de atrito. Então aqui eu propus uma coisa nessa questão, que seria a nossa força de atrito estática menos a dinâmica, para a gente poder comparar essas duas, ver realmente
se a estática é maior do que a dinâmica, certo? Lembrando aqui que isso daqui são valores hipotéticos, mas que o estático sempre tem que ser maior que o dinâmico, certo? Certo, então aqui vamos calcular nesse sistema como é que a gente faz as coisas. Eu quero calcular o P de x só por calcular, só para poder ensinar vocês naquele outro exemplo como é que se faz, ok? Então, vamos começar aqui com a força peso, né? A gente tem uma massa de 15 quilos. Então, 15, que é a nossa massa, vezes a gravidade. A gravidade é 10. Então, o nosso peso, que é esse para baixo, ele é de 150 newtons, ok? Agora aqui, se a gente quer tratar sobre o P de x. Lembrando que aqui nesse exercício, a gente não precisava calcular o P de x necessariamente, ok? Eu quero calcular somente para mostrar para vocês como é que a gente pode calcular e tal. O P de x, ele é o peso sem o ângulo. Então, é 150. Qual é o nosso ângulo? 60 graus. Então, o seno de 60. Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Logo, 150 dividido por 2, 75. 75 raiz de 3. Certo? Aqui, vamos calcular agora o nosso P de y, ou a nossa normal neste caso. Que é o nosso peso com um ângulo. Então, o peso 150 com um ângulo de 60, cosseno de 60, meio. Logo, isso aqui dá 75 newtons. Agora vamos calcular o que nesse sistema? Vamos calcular a força de atrito estática, pode ser? Então, Fat estático é o que? É o nosso Mi estático, que no caso é 10, vezes o nosso P de Y. Por que eu posso usar o P de Y? Porque aqui é normal. O normal é igual ao P de Y, certo? Então, aqui, 75 vezes 10, 750 newtons. Então aqui, agora vamos fazer a nossa parte do nossa força de atrito dinâmica, né? Então, o nosso Fat dinâmico, ele é 5 vezes 75. Mas por que 75? Nosso P de Y, certo? Aqui, vamos fazer uma multiplicação um pouquinho mais rápido. Esse nosso 5, o que é o 5? Eu posso falar que o 5 ele é 10 dividido por 2, vezes 75. 75 por 2 dá 37,5, vezes 10, só tirar a vírgula, certo? Então, 375 newtons. Então, o que a gente pode deduzir que seria o nosso resultado? O nosso estático, que é 750 newtons, menos o nosso dinâmico, que é 375 newtons, daria o quê? 375 newtons nesse nosso exemplo aqui, a diferença. Aqui eu fiz um passo a passo calculando todas as partes aqui no nosso sistema, para poder vocês irem adiantando, se quiser fazer um exercício, alguma coisa. E não se esqueça que no próximo vídeo sobre física, a gente vai trazer aqui algumas resoluções, uns 2, 3 exercícios para vocês, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça já de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Aqui embaixo na descrição a gente vai deixar também o link do nosso resumo e também do nosso Instagram. É isto. Muito obrigado. Tchau!